Graça e paz, queridos. Glória a Deus por estarmos juntos mais uma vez. Estamos com saudades. Com alguns irmãos nós já temos tido um contato presencial, né? Mas já estamos prestes a abrir o novo salão e aí nós vamos estar juntos. Por enquanto nós vamos louvar ao Senhor aqui. Peço que você louve a Deus comigo e que esse tempo seja um tempo precioso para a glória de Deus e para a edificação de todos nós, todos os irmãos. Tá bom, queridos? Vamos lá. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. Nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. O Senhor me tocar. Oh, o Senhor me tocar. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar. Só em Deus nós somos vencedores. Só em Deus nós somos vencedores. Só em Deus nós somos vencedores, só em Deus nós somos vencedores. Só em Deus nós somos vencedores, só em Deus nós somos vencedores, só em Deus nós somos vencedores. Porque seu Filho ao mundo mandou por nós, morreu, mas ressuscitou. Sua palavra ao inimigo venceu. Por isso eu canto assim, pois só em Deus nós somos vencedores. Só em Deus nós somos vencedores. Só em Deus nós somos vencedores. Porque seu Filho ao mundo mandou por nós, morreu, mas ressuscitou. Sua palavra ao inimigo venceu. Por isso eu canto assim, pois só em Deus nós somos vencedores. Só em Deus nós somos vencedores. Só em Deus nós somos vencedores.
somos vencedores só em Deus. Nós somos vencedores. Ele é Rei. E agora, para encerrar, Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraquezas, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraquezas, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Amém. Glória a Deus. Deixa eu encostar o violão. Enquanto isso, vocês podem ir abrindo a sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel. 1 Samuel. Eu quero orar enquanto vocês procuram aí a referência. Quero orar por todas as pessoas que estão conosco e também pelas nossas crianças e por aqueles que têm contribuído financeiramente. Amém? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem sustentado o ministério através de homens e mulheres que entendem a importância e a bênção de trazer os seus dízimos à tua casa, de dar as suas ofertas. Pai querido, obrigado porque a tua obra tem sido mantida com as ofertas voluntárias do teu povo, Senhor. Abençoa esses irmãos que tão fielmente têm cumprido esse compromisso para com a tua igreja. Pai, nada nos tem faltado porque o Senhor tem agido e o Senhor tem levantado mantenedores para este ministério. Pai, abençoa-os, prospera-os, enriquece-os com as tuas mais ricas bênçãos dos altos céus. Quero que o Senhor abençoe também, ó Pai, em nome de Jesus, as nossas crianças, protege-as, guarda-as, livra-as de todo mal, em nome de Jesus. Pai amado, também pedimos que o Senhor nos ajude neste momento a fluir na unção do Teu Espírito, na ministração e na reflexão da Tua Palavra, para a Tua glória, que todos sejamos edificados, para que assim o Teu nome seja honrado e adorado. Em nome de Jesus. Queridos, duas coisas. Hoje é o domingo em que nós celebramos a Ceia do Senhor, o segundo domingo do mês, tá? Então nós ainda vamos celebrar esta ceia online, né? À distância. Eu vou orar no final da ministração, consagrando aqui os elementos que nós já temos preparado aqui. E você também prepare o pão, o suco de uva, para nós participarmos juntos no final desta reflexão. Está bem assim? E o tema desta mensagem é a superioridade da nova aliança. Eu quero pegar como exemplo o rei Davi, quando ele ainda era jovem, né? Ele deveria ter aí por volta de 17, 18 anos, dentro disso que nós vamos ler aqui em 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo 17. Abra aí conosco, para nós refletirmos aqui. Nós vamos ver que Davi, ele confiou na aliança estabelecida entre Deus e Israel. E por isso ele vence o gigante Golias. É sobre isso que a gente vai falar. Vamos pensar em alguns textos aqui, em alguns versículos do capítulo 17. Está bem? Vamos começar exatamente pelo versículo 17 também. O capítulo é o 17. E o versículo é o 17. Vamos lá. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um efa
deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento aos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Davi já havia sido ungido rei de Israel, para ser o novo rei de Israel. Ele bem podia negar esse pedido do pai, não é? Porque ele já era rei e ainda tinha que ir lá servir os irmãos dele que não foram ungidos reis, tá? Então, Davi não tem essa atitude de rebeldia, pelo contrário, ele tem uma atitude de humildade, de submissão, de obediência ao seu pai, não é? E ele vai cumprir aquilo que o pai delegou a ele, né? Ele estava debaixo da autoridade do pai dele e ele obedece à risca. No versículo 20 diz assim: Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Aqui vemos a obediência e a responsabilidade de Davi. A obediência porque ele cumpre à risca o que o pai dele lhe ordenou. Só que ele faz algo mais, por causa da responsabilidade desse jovem, ele faz algo mais, algo que o pai não tinha ordenado. Ele deixa as ovelhas, né, sob os cuidados de um guarda. O pai dele não tinha falado para ele fazer isso, mas ele fez a leitura certa. Ele sabia que as ovelhas não podiam ficar abandonadas ali, né? Então ele mesmo providencia esse guarda, ou seja, ele fez além do que o pai dele mandou. Eu acho que nós temos que agir desta forma também, né? Obedecer ao nosso Pai Celestial em tudo aquilo que Ele nos diz e também ir além, mesmo aquilo que nós talvez não encontramos um texto na palavra para garantir, para ordenar, né, que nós façamos isto ou aquilo, mas se nós sabemos que é o correto fazer, nós vamos fazer. Se é certo não fazer determinadas coisas, nós não vamos fazer. Não precisamos esperar, né, que Deus venha falar mais detalhadamente conosco. Nós já podemos, né, nós temos o Espírito Santo que trabalha dentro de nós, nos dando dicas, nos dando orientações, direções. Então nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo, porque há situações da vida que muitas vezes você não acha uma base na Bíblia, um versículo de como agir, ou do que fazer ou do que não fazer, né? Mas você pode ter a sensibilidade que Davi teve de fazer aquilo que ele não tinha recebido como ordem do seu pai. Vamos prosseguir aqui no 22. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Eu quero destacar essa frase aqui, porque Davi chegou bem na hora em que aquele gigante saía das fileiras e descia, né? Tinha um vale no meio. De um lado do vale estava o exército dos filisteus, do outro lado estava o exército israelita. E aí ele desceu, né, em direção ao vale, se aproximando dos soldados israelitas. E ele falou as mesmas palavras que ele já vinha dizendo durante 40 dias. E a Bíblia diz que Davi ouviu as palavras dele. Eu quero que vocês vão comigo, que vocês voltem comigo para os versos 9 e 10 e vejamos as palavras que foram ditas por Golias durante aqueles 40 dias, as quais chamaram a atenção de Davi. Que palavras foram estas? Então
Então, verso 9 e verso 10 aí do mesmo capítulo, tá? Eu vou ler também o final do 8, tá? Só o finalzinho. Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Isso aqui é o Golias falando, seguindo. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Na verdade, era isso que ele estava querendo, né? Ele sabia que não tinha ninguém para lutar contra ele, dada a estatura dele, a experiência dele em guerra, né? Toda aquela armadura e todo o escudo, todo aquele armamento que ele usava, as lanças, aquelas coisas todas. Então ele era confiante nele mesmo e ele queria realmente que Israel e Saul, né, todo o povo de Israel e o rei Saul se tornassem servos dele, né? Por isso que ele faz essa afronta. Olha o versículo 10. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dá-me um homem para que ambos pelejemos. Essas palavras é que Davi ouviram, tá? Ele repetiu essas palavras durante vários dias. E naquele momento que Davi estava ali, ele ouviu. E aí, queridos, nós vamos ver algo interessante. Porque aqui, ao ouvir tais palavras, provavelmente Davi começou a refletir. Bem, do ponto de vista humano, esse gigante é maior do que eu, é mais forte do que eu. Porém, olhando para a realidade, o que está comigo é mais forte e mais poderoso do que ele, do que esse gigante e do que o seu exército. Possivelmente esse foi o pensamento de Davi. Ele imaginou, lógico, né, o que eu e você também imaginaríamos, né, que do ponto de vista natural não tinha como lutar e vencer aquele gigante. Mas Davi pensou de um modo espiritual. Davi olhou para a realidade da aliança que ele tinha com Deus. A gente vai perceber isso daqui a pouco, né? Que ele fala claramente, ele usa termos de aliança. Então, ele sabe que dele próprio ele não consegue, com a força própria dele ele não consegue derrubar aquele gigante, né? Mas na força do Senhor ele consegue. E ele já está refletindo sobre isso. Aí o versículo 24 diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Atitudes de quem não confia na aliança divina. Eles fugiam daquele homem, não queriam enfrentar e tinham grande medo, é o que a Bíblia está dizendo aqui. Eles temiam muito, tá? E se você tiver a convicção de que você está firmado em Cristo Jesus, numa aliança eterna, numa aliança que não pode ser quebrada, você vai ter confiança, você não vai ter medo das situações, dos gigantes que apareçam à sua frente, né? Nós podemos falar do gigante da enfermidade, do gigante do pecado, do gigante de Satanás, do gigante das dificuldades financeiras, dos gigantes aí das questões a serem resolvidas diariamente, né? Então você não vai ter medo, você vai enfrentar com ousadia, você vai agir como Davi, você vai se lembrar da aliança que você tem com Deus em Cristo Jesus. No verso 25, está escrito: e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar, o rei, Saul no caso, né? O rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, no caso a princesa, né? E a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então, 3 coisas o rei Saul prometia para quem conseguisse enfrentar aquele gigante, né? A primeira, que ele seria acumulado de bens, teria muitos bens, riquezas.
ele casaria-se com a princesa e a casa dele, do pai dele, seria isento de pagar impostos. Tudo que uma pessoa, né, um rapaz deseja, né? E estas palavras, obviamente, mexeram com Davi, né? Mas não foi só isso. Davi não foi por causa dessas recompensas. Davi não foi por causa dessas recompensas materiais. Não foi isso, era algo que ele, lógico, né, gostaria de ter. Mas o que dá força para ele é a aliança com Deus, é o crer na aliança, crer que do lado dele estava o Senhor Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, né, que era capaz de entregar aquele gigante nas suas mãos. Bom, 26. Olha aqui, agora nós vamos ver as primeiras palavras de Davi aqui, já referente a essa questão da batalha, de enfrentar aquele gigante. O verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então veja bem, ele diz: quem é este incircunciso? Quem era o incircunciso? Era aquele que não estava aliançado com Deus. O sinal da circuncisão, o sinal de que alguém estava em aliança com o Todo-Poderoso, o nosso Deus eterno, era a circuncisão. Quem não se circuncidava, ele era chamado de incircunciso, ele era conhecido e considerado como incircunciso, ou seja, fora da aliança. Não contava, ele não podia contar com a proteção de Deus, ele não podia contar com a força de Deus, ele não podia contar com a direção de Deus, diferente de quem era circuncidado, quem estava em firme aliança com o Senhor, né? Então Davi claramente ele lembra-se da aliança e fala: quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Agora, essas palavras parecem simples, mas elas impactaram os homens, impactaram os soldados, impactaram até mesmo o próprio rei Saul. Davi, ele declara a força e o poder da aliança com Deus e a impotência de quem se levanta contra aqueles que estão aliançados com o Senhor. E a gente vai ver os resultados, né, destas palavras dele. Vamos para o verso 31, tá? Só um minutinho, deixa eu conferir se é o 31 mesmo. Isso, verso 31, olha que interessante. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Então os homens ficaram impactados porque de repente, né, surge, de repente brilha uma luz nas densas trevas. Interessante isto, né? E o desespero que havia nos soldados, que estavam, né, o desespero dos soldados, dos homens de Israel e do próprio rei, esse desespero se torna de repente em esperança. De repente, aquilo que era impossível se transforma em possibilidade. Tudo por causa das palavras de Davi. Por isso, por causa das palavras de alguém que confia verdadeiramente em Deus. Eu tenho incentivado os irmãos a crerem, a exercer a sua fé. Porque quando nós temos fé, saem dos nossos lábios palavras de vida, palavras de vitória, palavras de força, palavras de estímulo, palavras verdadeiras de quem confia no Senhor. E essas palavras têm poder para transformar não somente a nossa vida, mas a vida daqueles que nos ouvem. Foi o que aconteceu aqui. O pessoal tudo acanhado, né? De repente, quando Davi diz: quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Isso foi impactante
importante. Eu quero que você observe isso. Que palavras têm saído dos seus lábios? Né? Você tem impactado a sua casa, a sua família, as pessoas com quem você trabalha no dia a dia, irmãos, por exemplo, que vêm falar com você, às vezes desanimado, as suas palavras têm mudado a situação na vida dele. É importante isso aqui, tá, meus queridos? Bom, vamos lá. Aí Davi vai até a presença de Saul, porque Saul mandou chamá-lo, né? Foi impactado também. Aí no 32 ele já está na presença de Saul, tá? Davi disse a Saul: não desfaleça. Olha que interessante. Este menino, vou chamar de menino porque ele é novo mesmo, né? Se tiver 18 anos, se tivesse 18 anos nesse momento aqui, era bastante, porque ele foi consagrado a rei, ele assumiu o trono de Israel. Ele foi consagrado adolescente, né? Mas quando ele assume o trono de Israel, ele está com 30 anos. E aconteceram muitas coisas durante esse período. Então, possivelmente, ele não tinha mais de 18 anos quando ele vai lutar com Golias, tá? E ele está aqui falando com Saul, né? Ele, aquele menino, dando uma palavra de estímulo, de ânimo para o próprio rei de Israel. Olha o que ele diz. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa do gigante. Aí ele diz: teu servo, se referindo a si próprio, ele diz aqui: teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Que palavras ousadas, né? Isto é fé, isto é confiança. Isto é forte convicção, demonstrando que ele sabia do valor de fazer parte da aliança com o Deus Todo-Poderoso. E você tem essa certeza? Você sabe que você está em verdadeira aliança com Deus por meio de Cristo Jesus. Quando você aceitou Jesus, você entrou nessa aliança com Deus. Cristo, ele fez com que você pudesse participar dessa aliança com Deus. Tá, queridos? Creia nisso, tenha essa segurança. Enfrente os problemas de cabeça erguida. Enfrente as situações difíceis de cabeça erguida, confiante no Senhor. Confiante que você não está sozinho, você tem o maior aliado que alguém poderia ter, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. No 33, Saul ele fala algo que seria desanimador, tá? Mas Davi estava firme, né? Olha o que ele diz no 33. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Davi podia dizer: então tá bom, rei, eu sinto muito ter ocupado o seu tempo, né? Estou indo embora para casa do meu pai, realmente eu não tenho condição. Não. Você vai notar agora quantas palavras de vitória, quantas palavras de firmeza Davi pronuncia mediante a essas palavras de Saul. Olha lá, porque o Saul, ele teve um olhar totalmente carnal, racional, natural e incrédulo. Então Davi vai combater isso, ele não aceita essas palavras. Vamos lá, a partir do versículo 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: ele não sabe com quem ele mexeu. Ele não sabe com quem ele mexeu, né? Ele mexeu com os exércitos do Deus vivo.
e ele vai se dar mal. Então Davi conta a sua experiência, né, de ter vencido um leão e um urso sem armas, né? Ele tinha apenas o seu cajadinho, tá? E ele está dizendo, este filisteu vai ser como um deles, ele vai ser destruído. Coisa maravilhosa, né? No 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Agora, depois que ele disse isso, depois que Davi rebateu não, ele combate aquelas palavras de Saul, quando Saul disse que ele não podia ir contra o filisteu, e Davi conta toda essa história aí da vitória que ele teve sobre o urso, sobre o leão, e que assim seria com esse filisteu. Aí Saul muda as palavras de Davi, muda o conceito de Saul. Saul que estava dizendo para ele, você não pode ir e tal. Olha o que Saul diz aqui no final aqui do versículo 37. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Olha o poder das palavras de Davi, o poder das palavras de um homem, de um rapazinho que realmente conhece a aliança com o seu Deus. De repente Saul mudou o seu jeito de falar, mudou as suas palavras, mudou o seu pensamento. Antes ele dizia, você não pode ir, agora ele diz, vai, o Senhor será contigo. Que maravilhoso, hein? As nossas palavras podem mudar situações e pode abençoar pessoas e transformar pessoas, porque nós falamos em nome de Jesus, porque nós falamos as palavras de Deus. Deus não confessa derrota, Deus só fala de vitória, e são essas palavras que tem que estar nos nossos lábios. Isso é fé, isso é confiança. Bom, nós vimos aqui quantas declarações de fé Davi fez, né, queridos? É um exemplo para nós. Agora, no 38, olha o que acontece aqui no 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Vou pegar essas últimas palavras de Davi. Ele disse: não posso andar com isso. E tirou aquilo de sobre si. Há muitas coisas que nós precisamos tirar de sobre nós. Tem muitas coisas que nós utilizamos na obra do Senhor, que nós utilizamos no dia a dia, em conversar com as pessoas, em conversar com a família. O nosso jeito. Aprendemos com o mundo, não é? E achamos que temos que conversar dessa ou daquela forma, e às vezes usamos palavras até agressivas em tudo isso, mas Davi está dizendo aqui, eu não posso andar com isso. Nós não podemos continuar, queridos, andando conforme o que nós aprendemos com o mundo. Essas coisas do mundo que nós aprendemos, o jeito de falar, o jeito de agir, não serve para nós mais. Como a armadura aqui não servia, a armadura de Saul não servia para Davi. Era a armadura do raciocínio, era a armadura do pensamento carnal, né? E Davi não podia andar com isso, ele lançou isso de sobre si, as últimas palavras, né? Aqui, ó. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então vamos tirar de nós todo jeito de falar mundano, todo jeito de agir mundano, carnal, e vamos nos revestir das palavras de Cristo, vamos nos encher das palavras do Senhor, vamos nos revestir do poder do Espírito Santo, queridos. E aí nós vamos andar de uma maneira extraordinária e vamos vencer tudo que tem que ser vencido em nome de Jesus. O que é que aconteceu aqui? Saul, né, quis dar uma mãozinha para Davi, mas a confiança de Davi no auxílio e na proteção do Senhor era tanta que ele recusou a ajuda do rei. E o rei não ficou chateado com ele não, porque o rei sabia que ele estava certo, no fundo, no fundo. Ele só tentou dar uma ajudazinha, né?
Bom, agora a gente vai ler o que você já sabe no texto, tá? Você sabe aqui o final da história, mas nós vamos ler aqui, a partir do 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje do pastor que ele trazia, a saber, no surrão. Na verdade aqui ele não vai precisar dar 5, né? Uma só vai bastar, uma pedrinha já basta, né? E aí ele diz aqui: e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Aí estamos lá aqui, ó. Agora vamos ler aqui o que o filisteu fala para ele. O filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves dos céus e as bestas feras do campo. Bom, queridos, você vai ver aqui nos próximos versículos mais uma chuva de afirmações confiantes nas promessas contidas na aliança que o Senhor tinha estabelecido com Israel, da qual Davi fazia parte. Olha o que Davi responde, como ele responde ao filisteu. Olha quantas palavras de vitória. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lanças e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, no Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele declara aqui que quando Saul diz que está afrontando Israel, na verdade ele está afrontando o próprio Deus, porque Deus cuidava de Israel. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Só palavras de vitória. E ainda, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Você não vê Davi em todo o tempo proferindo qualquer palavra inútil, qualquer palavra negativa, qualquer palavra de medo, de derrota, de timidez. Ele é muito ousado. Por quê? Porque confiava na aliança que Deus havia estabelecido com Israel. Amém, queridos? Eu já estou concluindo, tá? Você já conhece o final da história, né? Então a gente não precisa ler o restante. Eu vou só deixar com vocês 2 coisas significativas que não podemos esquecer se nós quisermos ser vencedores como Davi. A primeira coisa você não pode esquecer que Davi, ele travou uma batalha contra as palavras negativas, as palavras de desprezo que foram dirigidas a ele. Nós não lemos, mas os irmãos de Davi o desprezaram ali quando ele foi saber se eles estavam bem, e quando Davi começou a perguntar sobre a questão da guerra, os irmãos, principalmente o Eliabe, ficou irado com ele. Eu vou até ler esse versículo aqui para vocês. É o versículo 28, diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui?
E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Interessante, palavras de desprezo, palavras ofensivas, né? Chama Davi de presunçoso, de uma pessoa maldosa, e não era nada disso, né? Mas Davi, ele não se deixou abalar por essas palavras. Depois veio Saul, nós já lemos o texto, né, que ele diz, contra este filisteu você não poderá lutar, você ainda é um rapazinho, né? Ele já é experiente na guerra. Mas também Davi não se deixou abater por essas palavras de Saul. E por último, nós vimos muito bem aqui as palavras do gigante Golias. A palavra diz que ele amaldiçoou Davi, desprezou Davi, não é? E Davi, ele permaneceu firme. Então, antes dele batalhar contra aquele gigante, ele teve um grande combate contra as palavras. E nós temos que combater as palavras negativas que nós ouvimos todos os dias, não é? Não aceitar essas palavras, não deixar que elas influenciem a nossa vida, não deixar que elas nos abatam, não deixar que essas palavras nos deixem desanimados, não deixar que essas palavras esfriem a nossa fé. Tá? Davi, ele foi muito firme, então você não pode esquecer disso. Tá? E a segunda coisa, queridos, que você não pode esquecer é que nós estamos em uma aliança mais forte ainda do que a aliança que Deus tinha com Israel. É a nova aliança. A Bíblia diz que ela é superior. Eu vou ler 2 textos para vocês aqui. Lá em Hebreus, no capítulo 7, verso 22, olha o que diz sobre a nova aliança da qual eu e você fazemos parte agora. Ele vai fazer uma comparação dessa aliança com a aliança na qual Davi estava, tá? Por isto mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Superior, referindo-se à antiga. Então essa é superior àquela. No capítulo 8, verso 6, diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Que extraordinário! Se Davi, confiando naquela aliança, ele pôde vencer aqueles gigantes, né? O urso, o leão e Golias. E quanto mais nós, queridos, que estamos numa aliança que a Bíblia chama de superior aliança e que está baseada, instituída com base em superiores promessas. Meu irmão, eu espero que você tenha sido abençoado com esta reflexão e eu espero que a partir de agora você não haja mais como uma pessoa inibida, uma pessoa retraída, uma pessoa fraca, uma pessoa desanimada, mas que você comece a agir como um campeão que você é. A vitória já nos é garantida quando nós partimos para a luta, assim como Davi já tinha certeza da vitória por causa da força da aliança, nós também temos certeza de que sairemos vencedores em todas as situações por causa da nova aliança na qual estamos inseridos, da qual fazemos parte pelo sangue de Cristo. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar, né? Que você não se esqueça destas coisas. Eu quero orar agora pelos elementos da ceia, né? Pegue o pão aí, eu vou pegar aqui, esse pão que está aqui, ó. Nós vamos orar, pegue aí o pão que você preparou, tá? Vamos consagrar esses elementos ao Senhor. A ceia é um ato de fé, tá? Esse pão aqui é um pão comum, mas nesse momento ele se torna especial porque ele simboliza o corpo de Cristo. Então, assim como o corpo de Cristo foi partido por nós para nos alimentarmos do Senhor,
Então hoje nós fazemos isto em memória do sacrifício de Cristo pela gente, para você saber e lembrar que o sacrifício foi tão alto, foi um sacrifício que custou tanto e que por isso a aliança é forte, porque Deus fez o maior sacrifício para poder nos abençoar, para poder nos resgatar. Então, ao comer deste pão, nós nos lembramos do sacrifício de Cristo. Pai, nós abençoamos este pão em nome de Jesus. Nós declaramos que ele, nesse momento, ele é usado para este ato da ceia do Senhor, e nós fazemos isto pela fé, assim como ele foi partido, ó Deus, lá na cruz do Calvário. Assim nós partimos esse pão, lembrando da morte de Cristo, do sofrimento de Cristo, para nós termos a convicção da força e do poder desta aliança que o Senhor fez conosco em Cristo. Amém. Queridos, vamos comer. Eu vou pegar um pedaço menor aqui, tá? Para a gente não gastar muito tempo. Podem comer o pão. Amém, queridos. Eu vou pegar agora o cálice, tá? Temos aqui um cálicezinho e nós vamos também consagrar esse suco de uva para esse ato específico, né? O suco de uva, no caso, ele representa o sangue de Cristo. O pão que nós partimos representa a morte, mas o sangue que nós vamos tomar, simbolizado por este suco de uva, representa a vida, representa a ressurreição de Cristo. É o sangue que foi derramado para o perdão dos nossos pecados, para nos perdoar, para nos lavar, para nos redimir, e por isso nós estamos aqui. Então, ao comermos o pão, como nós já fizemos, e ao tomarmos agora deste suco que nós vamos fazer agora, nós estamos declarando a nossa comunhão com Jesus, a nossa identificação com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Amém? Pai, nós consagramos este suco para que ele sirva de simbologia, Senhor, do sangue de Cristo. Nós não podemos beber fisicamente o sangue de Cristo, mas espiritualmente sim, e bebemos fisicamente este sangue, este suco, como se estivéssemos tomando da própria vida de Cristo Jesus, e nós fazemos isto pela fé, Senhor. Amém. Podem tomar, queridos, em nome de Jesus. Amém, queridos. Isso pode parecer um ato simples, mas ele é significativo, viu, amados? Todas as vezes que nós fazemos isto, nós lembramos do sacrifício de Cristo e lembramos do seu sangue derramado e, portanto, lembramos de quem nós éramos e quem somos hoje em Cristo Jesus. Amém? Queridos, por hoje ficamos por aqui. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você tenha uma semana abençoada, e nós nos despedimos aqui. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.